provas. Fala, sou triatleta ou nada, assim, tem isso. A Adriana Pior até que é verdade. pegou alguns dados, né, de É, histórico o de Eduardo triatlo. Guilhom, amigo meu querido, Eduardo Guilhom de Araújo, me passou aqui os dados. Cara, para vocês terem noção, a corrida de 1978 a 2022 aumentou 32%. Ou seja, talvez pelos tênis, enfim. Diminuiu o tempo, quer dizer, Exatamente, aumentou a performance. exatamente, que melhorou a performance em 32%. A bicicleta, 17%. E a nossa querida natação, 5%. O que vocês acham, Não. Armando? O que você acha? Tem alguma explicação? Isso é mito Bom, ou é vamos verdade? lá, vamos lá. Vamos, só para a gente contextualizar, olhando de cima, né? Mais uma vez, a gente tem que dar um passo para trás e enxergar o esporte como sendo esporte de longa distância e o esporte olímpico. A natação no esporte olímpico, cara, é fundamental. A pessoa que não nada ou nada um pouco pior no esporte olímpico, ele está praticamente fora da prova. No triatlo Porque ele não vai. olímpico? Exatamente. Por quê? Porque a Porque no distância é triatlo maior? olímpico, não, é menor. Só que no triatlo olímpico, como vale o vácuo, né? Se você nada muito para trás, você perde os grupos que são os bons grupos são formados logo no início da prova. E se você sai atrás, você perde esse grupo e você está praticamente fora da prova. Você não consegue recuperar. E já numa prova de longa distância, que é o caso do Ironman, que não vale vácuo, aí sim o protagonismo, né, da natação ele não é tão grande quanto numa prova olímpica, por exemplo. Então, existe as características de cada esporte, parece que, né, que são dois esportes dentro de um só, por isso que essas linhas de esporte são tão diferentes. Então, dentro do Ironman, com certeza, a natação é o que menos tem protagonismo, e o ciclismo, e principalmente a corrida, que é a última etapa, que você consegue ganhar muitos minutos, né, em relação a outros concorrentes quando você está muito bem, é que realmente passa a valer, e é por isso que as pessoas investem mais, né, na questão tática na corrida. Mas você acha que essa coisa dos tênis, que tem alguns até que foram proibidos na prova, mas você acha que os tênis impulsionam... Tem tênis proibido na prova? Tem. Alguns Porque então, é meio doping considerado ali, o tênis é tão bom na performance que... Então, cara, isso é Mas assim... conferem, assim, eu olho ali e falo, é algo assim, conta com, né, com a consciência de cada um, é isso? Não, olha só, essa questão é meio polêmica. Por exemplo, o tênis, ele faz muito menos diferença do que uma roupa de borracha, por exemplo. Que pode? E pode, roupa de borracha pode, tênis não pode. Então, assim, eu acho que essa questão dos tênis, isso vai acabar caindo, porque não tem, porque você bota, por exemplo, você bota uma roda de competição. A diferença de você botar uma roda de competição numa bicicleta e estar com uma roda de treino, a gente está falando no meio Ironman, cara, de mais ou menos 5, 6 minutos, se não der mais de diferença, talvez um pouco mais do que isso. Então, assim, é considerado um doping mecânico, né? Esse é um doping mecânico. E o tênis nada mais é do que um doping mecânico. Só para você ter uma noção, um tênis com palheta de carbono, ele chega a ganhar 6 centímetros por passada. Então, isso no final de uma meia maratona, cara, é bizarro, vai dar uma diferença bem grande, tá? Talvez aí 2, 3 minutos em relação a um tênis que não tem a placa de carbono. Mas só que assim, essa é a minha opinião, tá, gente? Mas se você permite roupa de borracha, você permite roda de competição, por que não o tênis de competição? Porque roupa de borracha pode ser considerada segurança. Com certeza. Pode ser considerada não. Concordo com você. Na verdade, a roupa de borracha, inicialmente, ela foi desenvolvida, né, por conta do efeito térmico, tanto que existe a regra, né? Abaixo de 15 a 16 graus é obrigatório, entre 16 e 23 graus é opcional e acima de 24 é proibido. Então, existe essa regra. Só que 90% das provas, 95%, estão entre 16 e 24 graus a água, e por isso que é opcional. E todo mundo usa. Não por conta do efeito térmico, mas pelo efeito mecânico, que faz você flutuar mais, e você tem uma vantagem aí de 4 até 8 segundos, dependendo do nível de natação que você tenha, a cada 100 metros. Nossa, então é muito mais do que uma placa de carbono de tênis, e o tênis é proibido. Agora, e aí, vai tirar a roupa de borracha, que é um item de segurança, como a Adriana falou? Porque a roupa de borracha, você não morre afogado. Se você passar mal, você boia, você não consegue afundar. Exatamente por conta disso que é um doping mecânico. Mas e aí, falando também, né, de uma roda de carbono, por exemplo. As bicicletas não precisariam ter roda de carbono, mas tem. Será que pode? aí? Pode.
Entendeu? Então, assim, eu acho que é muito mais uma questão cultural e por conta, né, da Federação lá Internacional de Atletismo ter proibido esse sistema de placa de carbono, acabou se entrando convencionou que também não vai poder no triatlo. Mas eu acho que a longo prazo, cara, isso não vai se sustentar, Até porque, porque os tênis cara, são uma novidade, né? Os tênis são muito sim, mais sim. novos do que as roupas de borracha e que Agora, as rodas de carbono. Então, sim, sim, e faz muita diferença. Pô, o próprio faz. vácuo na natação, por exemplo, vácuo no ciclismo não pode. Mas na natação, Mas na natação pode, e faz tanta diferença quanto. conta. Mas é impossível você não ter vácuo na natação, porque não tem como você controlar isso. Não, É, Mas não no dá, não ciclismo dá. Vai dá para ficar, chega controlar, pra cá, entre aspas, né? Você é. passa um cacho de uva ali de 50 pessoas pedalando junto, não tem como, cara. Você não tem como controlar isso. É muito difícil durante a prova. É um árduo trabalho da organização. Por isso que o Rolling Start, né, essas largadas aí, vamos chamar assim, dissolvidas, né, durante um período de tempo, acho que foi um marco muito grande aí para trazer uma qualidade melhor de aplicação de regras aí para a prova de uma forma mais legalizada, para permitir com que as pessoas realmente possam usufruir do esporte sem tentar ter esse benefício que realmente é ilegal cara, quem pega e quem não pega, a diferença é, é. cara, bizarra, é muito grande, é mais de 15 minutos, é Nossa. muita Agora, coisa. já que a gente estava falando de segurança, roupa de borracha, seguro, vamos falar um pouquinho, as pessoas, por ser um novo circuito, apesar de ser plano, as pessoas estão um pouco apavoradas com o quesito segurança. A descida do forte, a entrada e a saída do túnel, porque a prova vai até o túnel Marcelo Alencar, ali no centro, e é uma subida quente, túnel, e subida e descida, e assim, e tem olho de gato, né, Armando? Pois Então, é. Então, pessoal, olha, aí eu não sei se as pessoas que estarão competindo no domingo estão vendo e eu espero que estejam. Senão Pessoal, depois vai ficar salvo, hein, gente? A gente sabe. pois é, pessoal, olha só. Ninguém ganha a prova na descida. E é onde todo mundo quer ganhar a prova, cara. É muito perigoso, pessoal. Se uma pessoa cai 20 metros à sua frente, é praticamente impossível você desviar se você tiver 70 ou 60 por hora, é muito rápido. E nunca cai um só, cai dois. Então, espalha na pista. Então, é muito perigoso, pessoal. Então, desçam dentro das suas capacidades técnicas, de confiança e prudência, para que a gente não tenha esse tipo de incorrência, porque assim, o esporte é maravilhoso. Não tem como você questionar o triatlo. Agora, existe realmente o perigo da queda no ciclismo. E isso acontece muito por conta de imprudência. Que as sempre. pessoas que não estão tão treinadas querem bater o recorde mundial na descida. E vai ganhar, às vezes, 10 segundos descendo um pouco mais rápido, porque as descidas lá são em torno de 1 quilômetro. Então, 10 segundos de 1 quilômetro é de 60 para 70 por hora. É muito perigoso. A bicicleta entra em ressonância, acaba ficando de forma perigosa a dirigibilidade da bicicleta. Então, assim, prudência, eu acho que é a primeira premissa de qualquer esporte, se chama segurança. A segunda premissa se chama segurança. Qual é a terceira premissa? Segurança. Sempre. Segurança. Sempre. Depois você pensa em performance, e aí o resto que você quiser, técnica e etc e tal. Mas eu acho que você largar uma prova e chegar inteiro, você já está no pódio. Sim, até porque a gente está falando de uma prova longa, como você falou, né? Então, assim, os 10 Exatamente. segundos da descida do túnel não vão mudar. Final, Não, Não vão mudar. E volto a não vamos. repetir, tem olho de gato e os olhos de gato são grandes e se bater É, ali é chão na certa, né, é chão, Armando? É chão, é não chão, tem... é chão. O asfalto Então, tá assim, incrível, estão recapeando, a prova é super, super, super segura, só não será segura pela imprudência, caso haja imprudência dos ciclistas, né? porque as pessoas, porque assim, ó, só para vocês terem uma noção, se você parar a bicicleta na beira do túnel, descer sem pedalar, sem fazer nada, você vai chegar a 60 km por hora. Uhum. 60 km por hora de bicicleta é Nossa. rápido. Se você pedalar um pouquinho que seja, você já vai chegar a 70. E os mais abusados, com certeza, vão passar de 80 ali, porque vai querer descer na posição aerodinâmica, aquele negócio todo. Então, pessoal, é assim, é aquele negócio. As pessoas não têm noção. Às vezes tem uma pessoa a 50 km por hora, né, que está na frente por algum motivo, porque nadou melhor, alguma coisa, e normalmente quando o cara passa, ele quer passar pertinho para pegar o vácuo de quem está na frente, cara, dá um susto na E pessoa da chacoalha, frente, né? entendeu?
Nossa, cara, é assim, enfim, eu E a sei que gente. todo mundo quer dar o seu melhor, etc e tal, mas, cara, dê o seu melhor nas subidas e no plano. Eu acho Sim. que na descida, cara, E a gente está falando de é, 1.800 atletas, né? Então, a gente para sim, burro é muita vai acabar se gente, encontrando ali no meio do caminho, né? com certeza. 1.800 atletas, gente, a organização já passou, né? 25% do Rio de Janeiro, quer dizer, de fora, 75%. A maioria dá para dizer de onde vem, mano. São Paulo, muito. Tem também estrangeiro que chega, ainda não. O circuito, né, se firmar, como você falou. Você acha que aí tem esse potencial de atrair quem é de fora com esse visual que a gente tem? Quem é esse público que tá vindo para cá, esse público do triatlo? Então, pelas estatísticas que a gente tem lá na confederação, o maior público dos triatletas hoje se encontra em São Paulo. São Paulo hoje é o carro-chefe aí dos triatletas do Brasil, seguido do Rio de Janeiro, bem de perto. É, Então, assim, São Paulo realmente tem muitos atletas, principalmente no interior, né? Lá são várias cidades com muitos triatletas treinando. Então, realmente, a quantidade de paulistas talvez seja tão grande quanto a quantidade de cariocas aqui, né, nessa prova. Eu não tenho os dados aqui comigo, mas vai ser praticamente pau a pau aqui. Porque quem é do Rio de Janeiro, todos querem fazer. Por que todo mundo quer fazer prova em casa? Porque uma prova de triatlo não é barata, né? As inscrições são caras, Uhum. porque a estrutura criada dentro das competições são muito caras para poder botar uma prova de pé, né? Não é uma coisa barata. Uma curiosidade aí, né, para vocês. Só de grade, na Uhum. prova do Rio de Janeiro, foram gastos próximos a R$ 500.000. Só de grade. Nossa. Sem contar o resto. Quem paga isso? Então, assim, Organização? a Né? organização, sempre. Sempre a Só para organização. deixar claro. Então, Então a só para deixar inscrição claro para onde está indo o seu dinheiro da inscrição. Então, assim, realmente não é A gente barato falou de fazer uma caro, é prova o de quê? Em Ironman. torno de R$ 2.000, é É. isso, né, gente? A É inscrição. caro, É mas caro, só é para você ver, puxado. né? Pra quem é de fora se Então, assusta, mas é o que você tá é, falando, né? então você precisa de 250 atletas só para pagar as grades. É muito caro, é muito caro. Enfim, então a estrutura montada não é uma estrutura barata, porém a qualidade do evento realmente é muito boa, né? Por isso que todo mundo quer fazer. Então todo mundo do Rio de Janeiro que faz triatlon se programou para fazer essa prova. Então praticamente o Rio de Janeiro em peso vai estar aqui. Obviamente que tem gente do Brasil inteiro, mas a grande massa realmente é Rio e São Paulo. Eu soube que vem muita gente de Minas Ah, também. é? É. Ah. Eu É, procurei a Associação Brasileira de Hotéis para saber um pouco do impacto. Disseram que sim. ainda não dá para mensurar isso, mas sentem uma movimentação na rede hoteleira. E eu acho bacana você falou dessa vitrine que e a movimentação da economia. Até o Renato Regazzi está falando aqui com a gente no YouTube, falando, pô, essa é a economia do mar que movimenta também, não só do mar, mas a economia do esporte, né, do turismo esportivo. E até a gente conversou, Amanda, a gente tem uma palavrinha do Fábio Scadarian, que é do Hero. Ele montou um circuito específico para os atletas, para receber esses atletas, teve a sacada de receber esses atletas que vão vir para a natação. Quer dizer, é um exemplo de como a gente tem uma movimentação da economia, né, dinheiro rolando com esses eventos como esse, outros que estão chegando aqui, mas também como esses. Vou só exibir um pouquinho para a gente ter uma ideia um pouco de como é que isso está acontecendo. A gente já volta aí. Oi, Mariana, tudo bem? Então, a ideia dessa experiência Rio 70.3, que eu criei juntamente com a minha equipe, é a gente trazer uma experiência para quem vem de fora, fazer uma natação no local de prova, né? Sentir como é que é o mar de Copacabana, correntes, ondas, toda essa questão de vento também, que é muito importante. Então, a gente vai fazer uma natação reduzida, porque ninguém quer ficar gastando energia antes da prova, né? E depois na areia fazer uma parte teórica, falar um pouquinho sobre as condições climáticas do dia da prova, para que ninguém seja pego de surpresa. E acho que assim, a procura tem sido muito boa, a galera de fora super empolgada, todo mundo atento, interessado em fazer essa experiência com a gente. E vai ser um prazer enorme, e isso só fortalece a nossa natação no Rio de Janeiro de águas abertas, e torcendo para que o evento seja um grande sucesso. Aí, voltamos. Então, deu para ter uma ideia um pouco do potencial. O Alex até com a gente aqui no YouTube falando, meu amigo Felipe Siqueira vem de Curitiba amanhã para participar do Ironman.
Então é uma galera, uma movimentação mesmo que está chegando no Rio de Janeiro, não só dos triatletas, né, claro, que vão usufruir disso, mas da economia toda, né, como um todo, assim. Só um dado interessante, né? No Ironman lá de Florianópolis, para cada atleta, você carrega em média de 15 a 20 pessoas que vão lá ver a prova, que não fazem a prova, que vão lá só ver a prova. Aqui no Rio de Janeiro, eu não sei, basicamente, isso a gente mede muito lá pelo evento da feira, né? Que a gente tem uma expo, né? Antes da prova, e por lá a gente consegue ter essa noção. Mas eu acredito, cara, que a prova do Rio de Janeiro, ela movimente aí, para cada atleta, pelo menos aí de 8 a 12 pessoas que vêm ver a prova de alguma forma. É parente, é alguém que vem ver a prova só por ver mesmo, que não vai participar. Traz um público que é um público consumidor, né, movimenta realmente muito a economia, né, do Estado. O próprio Avaí, né, teve um impacto, se eu não me engano, de 40 milhões de dólares, né, na semana lá do Ironman do Avaí, que é mais ou menos o que eles estimam lá, que foi um impacto econômico lá para a ilha. Então, assim, movimenta muito dinheiro, muito dinheiro. O 70.3 até disponibilizou um guia para o espectador, para as pessoas que vão assistir. Pois é isso que eu ia perguntar. Os familiares, enfim, pai, irmão. Que quer ver. Quem está ouvindo a gente quer participar, tem alguém competindo, ou mesmo que não tem. Quem está acompanhando a gente, ou é do Rio, fala, pô, quero ir lá ver esses malucos aí. É só chegar. Competindo. É o quê? Chegar? Como é que faz para se inserir ali? Né, eu acho que vai dar para ver o circuito todo, né, Armando? A entrada no mar ali, porque é tudo... Então, assim, o pessoal tem que se programar. Porque se você quiser ver a natação, e a maioria das pessoas vão querer ver a natação, o deslocamento da natação até a Marina da Glória vai ser praticamente ou de bicicleta ou vai estar tudo fechado, metrô, até não alerta para o trânsito, tudo fechado, gente. Vai ter que pegar um metrô ali para ir. Assim, as pessoas mais animadas dá para ir. Eu curto muito ver a prova correndo, né? Então, assim, uma perna dessa vai dar mais ou menos uns 8 quilômetros, sei lá, alguma coisa em torno disso. Então, dá uma corridinha de 8, 10 quilômetros, vai lá ver a prova e depois pega o Uber, né? Volta para casa. Mas nem todo mundo corre, as pessoas podem ir andando também. Ou de bicicleta. Ou de bicicleta. Pega uma bicicleta do Itaú e vai. Isso, e vai lá ver a prova. Eu acho que vai ser fantástico. Vai ver um programa muito legal. E lá na Marina da Glória vai ter toda a estrutura lá para receber as pessoas que estão indo, com a parte de gastronomia lá, com certeza vai ter alguma coisa boa lá, assim como sempre tem. Vai ter a Expo, que movimenta também muito essa parte econômica aí dentro do esporte. Então, as pessoas vão ver o que tem de inovação de equipamentos, né? Lá tem muitas lojas que levam, assim como a minha, né? Outras lojas também levam equipamentos lá para serem comercializados. Então, vocês vão gostar de curtir. É um mundo diferente. Quem não conhece o esporte vai poder conhecer um pouquinho, né? Entrar um pouco no espírito, né? Exatamente. Por falar na tua loja, a gente até estava falando, o ideal, é bacana que as pessoas usem, a Barcelos fica ali na Rainha Elizabeth, então bem pertinho, né? Da largada. A nossa loja vai ser a loja mais perto da largada. Fazer um merchan vai ficar aberto ali, vai ser um ponto de apoio, como é que vai ser? Com certeza, a gente está recebendo várias bicicletas de São Paulo, né, como ponto base aqui, para poder apoiar os atletas aí que estão chegando. Porque, para quem não sabe, a bicicleta não tem, dentro do case, dentro do Malabike, na bicicleta não consegue montada. Então, tem que tirar roda, tem que tirar banco, às vezes tem que tirar o guidão. E tem alguns atletas que não sabem montar a sua própria bicicleta. Então, é uma operação delicada, ainda mais às vésperas da prova, né? E assim, segurança, né? Voltando à história da segurança. É verdade. Um parafuso mal feito ali, se você pode colocar. Se o guidão tá mal posicionado, mal preso, pode cair. Enfim, tem que ter um acompanhamento bacana, né? E como é que você está vendo, gente, para caminhar um pouquinho assim para o fechamento de expectativa dessa prova, vocês estão falando da bike, do triatlon, de uma maneira geral, assim, como jornalista, eu tenho feito muitas reportagens, até porque o assunto me é caro, né, sobre essa coisa do esporte ao ar livre, do triatlon também, mas do esporte de uma forma geral.
que teve um aumento grande pós-Covid. Acho que as pessoas ficaram, né, essa coisa do confinamento, quando a gente saiu buscar um ar, a preocupação com a saúde, que também aumentou, muita gente tomou uma chacoalhada e tal. E aí eu queria vocês que respiram o triatlo, Armando, que é vice-presidente da Confederação, você tem sentido isso com o triatlo também? Ou é uma coisa tão específica que é um passo na frente, né? Primeiro o cara vai correr, primeiro vai pedalar, primeiro vai nadar, depois ele fala, opa, eu faço isso também bem, e isso aqui também bem, aí eu passo na frente, ele pensa no triatlo. Como é que você sentiu isso? Teve esse aumento, esse efeito pós-Covid, pós-pandemia? Teve sim, Mariana, teve. Isso é uma percepção muito grande, é muito interessante que você traz, que a maioria das pessoas que aportam aqui no triatlon, elas sempre vêm provenientes de outros esportes, né? Ou é um corredor que se machucou, ou é um ciclista que quer experimentar, né, fazer alguma coisa diferente. Muitos nadadores também se entusiasmam, né, porque a natação normalmente você já dá uma corridinha para fazer a parte aeróbica, e aí acaba aproveitando. A bicicleta entra com muita facilidade para quem nada também. Então, a gente está sempre pescando, desculpa, a gente está sempre pescando atletas de outras modalidades. Então, dito isso, pessoal, dá licença um minutinho. Imagina, Beca. Você começou com o quê? Eu corro desde os 14 anos de idade. Eu comecei com a corrida. O seu era a corrida. Da Foi corrida, um país fui eu também pro faço mountain bem. bike. Isso também. E aí comecei a nadar, depois juntei os três. E eu não comecei com speed, não. Comecei com mountain bike. Eu fazia trilha, era o que eu gostava. É um exemplo do que o Armando estava falando. Exatamente. Aí, né? Quer dizer, a corrida, eu nado também, eu também pedalo e eu faço vamos isso bem também, por que não? Vamos juntar tudo isso, para né? ver no que dá, né? E aí, então tem tido esse crescimento, esse aumento, né? E provas como essa também devem estimular ainda mais, né? a procura por Pessoal, não vai dar não. Eu vou ter que pegar só um copinho d'água. Me dá Não, um vai segundo. lá, vai lá. Mas eu acho que a gente tá caminhando também pro fechamento. Pega lá a água, porque também aqui é uma conversa entre amigos, vai ficar. Mas eu acho que, enfim, interessante, gente, você que tá aqui com a gente acompanhando até agora, que se vai participar da prova ou não, lembrando, se você conhece alguém que vai participar, a live vai estar salva nesse domingo, né? Hoje é terça-feira, então ainda tem um tempo aí, acho que tem informações super importantes, além do circuito, falou da segurança, Sim. da questão da largada. E a história de ter passado o circuito em 3D para as pessoas entenderem. Isso pra é ver novo, né, Adriana? Exatamente. Você que tá acompanhando. Quantas voltas que serão dadas, vai para uma mão, volta para outra. Só relembrando as distâncias, né? Quais são as distâncias aqui? 1.900 de natação, 90 de pedal 90 e 21 de pedal. de corrida. E 21 de corrida. 21 de corrida. 1.900 de natação. Uma meia Gente, maratona. mil desculpas aí. Imagina, Nada. imagina, Amanda. E Isso Pegar um sempre- copinho d'água. Eu corria várias meias maratonas, eu sempre dizia, quando eu chegava, eu dizia, gente, essa história de quem corre 21, corre 42 é mentira, não existe isso, não corre 40. Tá aí, as pessoas vão nadar 1.900, vão pedalar 90, Eu fico assustada com o pedal, confesso, assim, a Mas você distância sabe- que me dá o impacto ali, fala, caraca. Mas Então, vai, pessoal, olha só. não Olha, fala. deixa eu colocar uma pimenta nessa conversa aí. A Adriana vai me dar razão nisso. Para a sociedade, se eu virar para vocês e falar o seguinte, pessoal, hoje eu pedalei 200 quilômetros. Você fala, nossa, Doido, 200 quilômetros, nossa, é um super-homem. Agora, se eu virar para você e falar assim, olha, eu pedalei 20 quilômetros a 45 de média, sozinho. Ninguém nem vai ligar. Não vou nem entender. E é muito mais difícil pedalar Muito 20 km mais. a 45 de média que pedalar 200 km. Muito mais. Muito mais. Então, as pessoas têm a percepção da distância, mas não têm a percepção da intensidade. Pô, mas no Iron a intensidade é alta também, né? Não? Muito alta. Mas o que impressiona é mais pela distância. E, na verdade, o prazer do esporte não está na intensidade. O prazer do esporte está na distância. Por exemplo, é uma delícia você pedalar 100 km, devagarinho, pedalando, passeando. Passeando não, né? Fazendo uma força mais controlada. Passear. Agora, você chegar em casa depois de uns 20 km a 100%, cara, dá dor de cabeça, vontade de vomitar mesmo. É um isso. terror. Isso. Horrível. Então, assim, só que o que te melhora é a intensidade. Então, você tem uma dualidade entre a melhora e o prazer. Por isso que quando as pessoas aportam no nosso esporte, ou em qualquer outro esporte, seja na corrida, principalmente, eu vou tomar a corrida aqui como base, muitas pessoas falam que não gostam de correr. Cara, olha só, pessoal, correr, fazer esporte,
é igual batata frita, não tem como não gostar. É É só comer maravilhoso. quentinho com sal. Comer o quentinho com sal, não tem como não gostar. O que é comer quentinho com sal? Se você entra no esporte de forma controlada, porque às vezes você vai correr com um amigo seu, o devagar dele para você é forte. E aí você não gosta do esporte, porque a intensidade Deixa para quem está desagradável. começando Incomoda. deixa desagradável. Então, é por isso que eu sempre recomendo que quem está começando busque uma orientação de pessoas mais experientes ou de alguma assessoria esportiva, porque a pessoa não tem como não gostar. Parece até papo de igreja, né? Não, É. assim, eu sou religioso dentro da minha maneira, mas não estou falando mal da religião, mas eu estou dizendo só que o esportista, ele passa a ser um padre, Ele porque ele quer que prega, todo mundo faça esporte também, ele quer que todo mundo faça o esporte dele. Só que ele tem que entender que, quando ele prega, ele tem que ensinar a pessoa que está entrando a começar da forma certa, porque senão vai entrar 10, fica 2. Porque não tem como não gostar se começar da forma correta. Não tem como não gostar. É muito prazeroso. O esporte, para quem está começando, o prazer do esporte, ele acontece pós-esporte, não é durante o esporte. É quando você chega em casa, toma um banho, bota a perna pro alto e fala assim, nossa, que delícia, cara. E ali acontece o primeiro contato de benefício com o esporte. Você passa a ficar mais calmo, aquela sensação de bem-estar, e é isso que vai te viciar. Não, e o circuito, Nós que né? já... O círculo É. de amizade, você vai fazendo Também, amizade com as... É é. maravilhoso, maravilhoso. Isso tudo é As efeito pessoas que você colateral, né? Isso vai, conhece, claro. Mas depois de um tempo, né, quando você começa a ficar viciado, como eu e a Adriana, o prazer passa a estar no ato do esporte. Mas aí já é um passo para frente, Já é entendeu? uma Então, outra história. para você que está começando aí, está escutando a gente, olha, procura um profissional que possa te orientar para você começar da maneira certa, que é impossível você não gostar. E com Não, dedicação, né, Armando? Tem que se não dedicar, tem, porque fazer tem. uma vez e ficar 15 dias sem fazer, depois Não, então, voltar. mas aí não é começar da forma Sim, correta, sim. entendeu? Por exemplo, quem está começando, vou começar a correr, né? Como é que você começa a correr? Ó, vou dar uma dica aqui para quem está começando a correr. Olha só, você vai fazer bloco, você vai correr 20 minutos em 4 vezes 5 minutos. Primeira semana, você vai correr, você vai correr 20 minutos, correr não, você vai sair de casa para fazer 20 minutos de atividade, você vai correr 30 segundos e andar 4 minutos e meio. Você vai fazer isso uma semana. Mas é só isso, é só isso. Na outra semana, você vai correr 1 minuto e andar 4. Na outra semana, você vai correr 1 minuto e meio e andar 3,5. E vai fazendo isso até correr os 5 direto. Sempre só 20 minutos. A intenção é que você acabe a sua corrida com aquele gostinho de quero mais. Entendendo o E aí você esporte. fazendo isso 3 vezes por semana, não precisa nem ser todo dia. Cara, em 6 meses, seja bem-vindo ao Clube dos Viciados, porque não tem como não gostar. Agora, Muito bom. eu acho que nós dois temos que ressaltar, até porque eu já fui mundial, o Armando é atleta olímpico, não é sorte. Se não se dedica, porque quando eu conquistei vaga para o meu primeiro mundial, falaram, nossa, mas que sorte. Não, sorte nenhuma. Eu treino de 2 a 3 horas todo santo dia, eu tenho um dia de folga durante a semana. Não é sorte, é dedicação. O triatlo, eu nado, o triatlo pra gente que é de um esporte só, impressiona, a gente fica impressionado com vocês por isso, né? Que a gente sabe quanto a gente treina pra um. Falou, cara, imagina, multiplica isso por 3, né? A Assim, dedicação de acordar. É difícil acordar 3 horas da manhã, 3 horas. É horrível acordar 3:30 da manhã. Mas depois que você acaba de pedalar às 5:30, você fala, nossa, ainda bem que eu fui. sempre vale a pena. Eu sempre falo, a Lá Fabrini, que é uma triatleta também, sempre fala, nunca me arrependi de ter treinado. É isso, a gente não se arrepende, né? É isso. Armando Barcelos. Armando, muito obrigada. Obrigada, querido. Pô, prazer foi todo meu. Obrigado aí pelo convite. A live vai ficar salva, quem quiser assistir. Espero ter contaminado bastante gente aí para começar a fazer Nós isso. também. Esse é o objetivo disso aqui tudo. Exatamente, A gente fez todo o exatamente. programa. Armando, um abraço grande. Obrigada, querido. Obrigada por ter participado Tá bom. conosco, viu? Obrigada, viu? A gente